Todo dia é dia de aprender. Como você detalha um estribo em espiral? Hoje eu vou te ensinar 3 formas diferentes de você fazer isso. Ficou curioso? Então vem comigo que eu te ensino isso e muito mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento de estacas. E hoje a gente vai lançar a armadura de reforço interna da estaca feita com estribo em espiral. Como modelar isso no Alplan? Existe uma ferramenta específica. Vamos continuar então de onde a gente parou no vídeo anterior, em Edit Element com apenas a visualização do Edit Element aberta, certo? A ferramenta que a gente vai utilizar é o Circular Reinforcement. Então clica nas teclas R, C, R. E dentro da ferramenta, a gente tem duas opções, a armadura circular e a armadura em espiral. Nós vamos selecionar a armadura em espiral. Mas por que faz sentido uma armadura em espiral para uma estaca? A armadura em espiral, ela melhora o confinamento do concreto, aumenta a dutilidade e ajuda na resistência ao cisalhamento da estaca. Ela também estabiliza as barras longitudinais e mantém a gaiola de armadura rígida durante a execução. Existem 3 métodos para a gente detalhar armaduras em espiral, mas cada um serve para uma situação diferente. Você sabe me dizer quais são esses 3 métodos? Bora lá que eu vou te explicar melhor. Se o aço ele for em rolo, não vai existir emendas, então basta a gente modelar o estribo em espiral em toda a extensão do elemento e indicar que é uma armadura corrida. Mas, caso o material venha com barras de 12 metros, vai ser necessário a gente indicar as emendas. E para isso existem 2 maneiras, desenhando a barra como corrida e somando as emendas no comprimento dela, ou modelando diferentes barras de até 12 metros contendo os trechos de emendas. Agora, voltando para o software. Assim como outras ferramentas de modelagem de armaduras no Alplan, nessa a gente também pode configurar a armadura pela imagem ou pelo texto. A gente vai configurar a barra igual a gente configurou o estribo circular. Então, a classe de concreto ela vai ser o CA50 e o diâmetro da barra vai ser 6,3. Aqui embaixo, a gente tem a opção Permeter. A gente vai deixar essa opção desligada, porque ela é uma opção de ferro corrido, mas acaba que ela modifica o detalhamento para um padrão europeu que eu não gosto muito. Então, o cobrimento do lançamento, a gente vai colocar como 7,7 centímetros, 5 centímetros para o cobrimento de início e 0 no fim. Vamos seguir os passos da ferramenta. Então, primeiro, ele pede o eixo de rotação, que é o eixo de revolução que a espiral vai girar em torno. Então, a gente vai vir aqui nessa elevação e definir o eixo de rotação com o primeiro ponto no centro da base da estaca. E o segundo, um ponto para cima. Não precisa ser o comprimento total, desde que sempre seja para cima. Agora, ele pede o contorno, ou seja, o raio da espiral. Teoricamente, é só a gente pegar a extremidade aqui embaixo e fazer uma reta para cima. Mas, às vezes, ele acaba não pegando muito bem o snap. Se esse for o seu caso, você salva o ponto central e é só parar o mouse um segundo, não precisa clicar, para o mouse e tira ele, tá vendo? Ficou um pontinho azul salvo. Se você vier caminhando para a direita, você vai achar a extremidade, o raio. Com a tecla Shift apertada, eu vou até o topo da estaca e vou dar um clique. Ou seja, eu estou dando o raio e também estou dando a altura da espiral. Vamos apertar em ESC para começar o próximo passo. Só para aproveitar, e se eu tiver uma espiral com raio variável aqui na ponta da estaca? Ou se eu quiser fazer uma espiral de 2 diâmetros? Essa segunda linha que a gente fez depois do eixo de revolução, na verdade, ela pode ser uma polilinha. A distância dela e do eixo é o raio. Então, se você fizer ela inclinada em relação ao eixo de revolução, o raio vai ser variável, entendeu? Na última etapa, ele pede a posição do eixo de rotação no espaço. Em um ponto, a gente só consegue dar para o software 2 dimensões da barra. Agora ele está pedindo uma terceira dimensão para poder posicionar a barra corretamente.
Então, no corte em planta, eu vou clicar em F6 e depois na borda da estaca para a gente poder pegar o midpoint. Clique em ESC até sair da ferramenta e armadura modelada. Mas e as emendas? Como representar elas no modelo? Então, liga o modo concentração total que eu vou te explicar. Uma maneira é clicando na armadura e indo na paleta de propriedades e selecionando a opção Reinforcing Bar Mark. Aqui em comprimento, vamos clicar nos 3 pontinhos e alterar o comprimento modificado. Para executar nossa armadura, precisaríamos de 3 barras de 12 metros. Então, teremos 2 emendas de 50 centímetros. E por que emendas de 50 centímetros? Lembra lá do vídeo de armaduras longitudinais, daquele truque que eu não te contei? Então, eu utilizo uma continha de padaria, que é o FI. Para o FI de 12,5, o comprimento da emenda é sempre 100 centímetros. Então, para a bitola de 6,3, a emenda vai ser 50 centímetros. Em todas as vezes que eu testei, deu certo e apresentou valores maiores que a norma. E você, como que você faz? Então, seguindo a minha continha, o comprimento modificado vai ser o comprimento útil da estaca, da armadura, mais 100 centímetros referente às 2 emendas. Certo, mas e se a gente quisesse modelar essas emendas? A gente vai precisar fazer uma continha. Para a altura de 10,03 metros, o comprimento da barra é mais ou menos 3.425 centímetros. Então, fazendo uma regrinha de 3, para que a barra tenha 12 metros, ou seja, 1.200 centímetros de comprimento, a altura da espiral precisa ter aproximadamente 3,515 metros. Agora que a gente já calculou a altura da espiral para a barra de 12 metros, a gente vai manter o comprimento de início de 5 centímetros e para o final a gente vai fazer a seguinte continha. 1.003, que é a altura total, menos 351,5, a altura que eu quero chegar, e menos 5, que é o comprimento. Legal! Agora a nossa barra tem 12 metros de comprimento. Então, clique em ESC para poder sair da ferramenta. A gente também precisa saber qual a altura da espiral necessária para a emenda de 50 centímetros. Então, fazendo uma regra de 3, nós chegamos que a altura deve ser 14,5 mais ou menos. Como o passo é de 15 centímetros, faz sentido a gente adotar essa altura como 15 centímetros para poder amarrar uma armadura na outra. Clica em COP, seleciona a armadura e vamos copiar a última crista da base e sobrepor a primeira crista do topo. Faça isso 2 vezes e depois clique em ESC para poder sair da ferramenta. A gente vai precisar editar o último trecho, porque o comprimento dele passou um pouco do comprimento da estaca. Para isso, basta a gente selecionar a armadura, ir nas propriedades da espiral e alterar e somar o quanto falta para ela ficar dentro da estaca no comprimento final da estaca. Assim, o comprimento do trecho ele vai diminuindo. Eu posso ir testando os valores até ela ficar na mesma altura do estribo circular. E prontinho! Finalizamos a armadura em espiral e mandamos super bem. Bora continuar evoluindo? Aprender um jogo, evoluir é o prêmio. Nas próximas aulas, a gente vai começar a detalhar nossa estaca através de cortes, vistas e esquemas. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal para poder acompanhar os próximos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!